mundo fazendo leitura conjunta e a gente já tá se encaminhando aí para nossa 15ª leitura. Ai, que delícia! De qualquer jeito, eu vim explicar para vocês cada uma das etapas das leituras conjuntas, como elas funcionam e quais foram as leituras que a gente fez até agora, né? Então, para início de conversa, estamos falando de um produto que é 100% gratuito. Estamos falando de algo que é gratuito, porque a minha função na Terra é trazer para vocês uma literatura que seja compreensível, sabe? Que a gente entenda, porque não tem nada mais gostoso no mundo do que a gente entender as coisas, sabe? Isso é para tudo, é numa conversa, é pra a gente ver num filme, uma série, a gente vê aquilo e falar, cara, eu entendi, eu me conectei com aquilo profundamente, sabe? E essa é a minha função, por isso que é tudo de graça aqui para vocês. E como que funciona, né? Primeiro, a gente só fala de clássicos da literatura brasileira, tá? Pelo menos por enquanto. Quem sabe aí a gente aumente o nosso escopo, mas por hora a gente vai falar de livros que caem no vestibular, de livros que nos foram obrigados à leitura ali, né? No decorrer na escola, na universidade, onde quer que seja. E mesmo que você não for prestar vestibular, eu acho que é muito legal, porque, por exemplo, se você leu o Cortiço com a gente, você vai ter descoberto que os zoológicos zoológicos de pessoas, existiram até esses dias, tá? Como que funcionavam esses zoológicos humanos? Eram pessoas que eram enclausuradas, algumas recebiam salários bem pequenos, assim, uma ajuda de custo, e outras eram só trancafiadas desses zoológicos, e aí as outras pessoas ricas, normalmente brancas, claro, ficavam vendo aquelas criaturas vivendo as suas vidas. Inclusive, uma coisa muito doida que aconteceu foi que em um desses zoológicos, que durou até os anos 50, a comunidade indígena que estava dentro daquele zoológico já tinha atos e regras que se aproximavam da comunidade branca da cidade, né? E aí eles tiveram que fingir algumas coisas e criar regras que não existiam mais, né, ou que nunca existiram, só pro deleite, né, pra galera que tava visitando lá ficar felizinha e achar que estavam vendo animais selvagens, entendeu? Que tem a ver com essa ideia da selvagem, do indígena selvagem, né, e do povo selvagem, que é longe da racionalidade. Ai, gente, é uma coisa bizarra e que a gente descobre, então, lendo o Cortiço, né? E entendendo, por exemplo, que todos os personagens têm um porquê, ou sabendo da revolta da vacina, a gente sabe da revolta da vacina através da nossa leitura conjunta do Cortiço, da urbanização que rolou meio que forçada, porque o prefeito do Rio de Janeiro queria alargar as ruas do Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, para se aproximar com a França, né? Porque a França era o melhor lugar e tal. E aí o que eles fazem? Eles mandam embora de suas casas os cortiços, eles demolem as casas que tinham nas ruas, porque não podia ter pobre no centro do Rio de Janeiro. E aí essa galera pega algumas coisas que tem, que sobra ali das casas demolidas e vão pro morro, né? E por que a gente chama a favela de favela, né? Como que isso acontece? A gente fala até de Canudos por conta da favela e por conta de uma leitura básica do Cortiço. Quando a gente fala, por exemplo, de Macunaíma, que foi a nossa primeira leitura ali do Mário de Andrade, o Mário explicou um pouquinho, né? Ele ficou meses na Amazônia e em vários lugares do norte do Brasil para entender os folclores, para entender alguns mitos, e ele coloca tudo isso no Macunaíma de uma maneira até um pouco complexa, até um pouco, né, às vezes um pouco difícil de engolir nos dias atuais, mas é muito louco que acusam ele de plágio de um outro livro que é o Macunaíma com K. E aí ele faz uma carta dizendo, gente, algumas pessoas foram a meu favor dizendo que eu não plagiei, mas na verdade eu não plagiei mesmo, eu copiei descaradamente, porque o Macunaíma é uma cópia de todos os livros brasileiros, não só esse, mas também o fulano, ciclano, inclusive que veio a meu favor. Então assim, essas fofocas literárias, sabe, que são super interessantes pra gente entender a nossa história e a gente se divertir um pouco mais com a leitura.
Para ler Macunaíma, nossa primeira leitura, eu tive que estudar astrologia, por exemplo. Porque o Macunaíma, ele vira uma estrela. E tem um motivo da estrela que ele vira. Então, eu fui estudar sobre isso. Bom, de qualquer jeito, depois de Macunaíma, a gente leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde eu chamei especialistas para darem aula sobre o que foi a eugenia, né? Porque tem uma personagem no Brás Cubas que chama Eugênia, que ela é coxa. Coxa não de coxinha no sentido hoje em dia político, mas ela é manca, né? Ela manca de uma perna. E aí o Brás Cubas fala, se bonita porque coxa, se coxa porque bonita. E o nome dela é Eugênia. E tem um porquê disso. E eu explico lá na nossa leitura conjunta. Assim como toda a vida do Machado de Assis, né? Depois a gente leu A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que não apenas a gente fez um estudo profundo sobre a migração, sobre a galera que vem para São Paulo para tentar a vida, que vai para o Rio de Janeiro tentar a vida, que vai para cidades urbanas, né? E toda a ideia da geração Coca-Cola, por que que a personagem principal, a protagonista do A Hora da Estrela, né, que é a Macabeia, por que que ela se dói tanto, o que que ela representa, o que que a Clarice quis dizer, mas não só isso, como também a gente teve um encontro com especialistas em cinema e também especialistas em sociologia. E na vida e obra da Clarice foram 3 especialistas que vieram falar pra gente sobre o filme da Suzana Amaral, né? Suzana do Amaral, que é sobrinha neta da Tarsila do Amaral, sabe assim, esse tipo de coisa? E a gente entendeu um pouquinho sobre o cinema brasileiro, o cinema novo, a Ancine. Por que que o cinema brasileiro era tão diferente antigamente? O que que difere de hoje em dia? Cara, assim, olha, foi uma coisa de louco. Até pintura a gente estudou, sabe? Depois da Hora da Estrela, a gente leu a tetralogia pornográfica da Hilda Ilch. Entendemos muito sobre Caio Fernando Abreu, até porque era o melhor amigo da Hilda, né? E sobre todo esse processo, por que que a Hilda virou essa velha pornográfica que ela virou, né? E, inclusive, falamos muito sobre sexo, né? E falamos muito sobre a grande elite da literatura nos anos 90. Depois a gente leu Poesia, A Teus Pés, com Ana Cristina César, né? Da Ana Cristina César. Pra quem não sabe, Ana Cristina César é minha tia-avó, então eu dei um monte de fofoquinha literária que depois eu até levei bronca da minha família por ter contado pra vocês. A gente leu junto. Aliás, A Teus Pés foi um livro que ele foi longo, porque eu li poesia por poesia, galera. Então, assim, se você quer entender poesia, se você quer entender Ana Cristina César, você vai ter que ler essa leitura conjunta, né? Fazer essa leitura conjunta. Depois, a gente leu O Quarto de Despejo, uma das minhas leituras preferidas e que uma das minhas leituras conjuntas preferidas. A gente chamou a Cidinha da Silva para falar com a gente sobre esse processo de elitização e erotização do pobre brasileiro. Sabe? A gente se aprofundou muito na biografia da Carolina Maria de Jesus, tanto na biografia dela mais famosa, quanto na de outros especialistas em Carolina. Também Conceição Evaristo em Vera Eunice, que é a filha dela. A gente contou um monte de coisa, lemos diários não divulgados de Carolina Maria de Jesus, falamos de outros livros que agora estão sendo relançados, contamos inclusive sobre o Audálio Dantas, essa treta que tem desse jornalista que descobriu a Carolina e que hoje em dia, né, é muito rechaçado pela comunidade porque supostamente, né, ele só quis se aproveitar de Carolina, mas temos várias teorias sobre isso e a gente fala profundamente, inclusive cartas que eles trocaram, tá? A gente fala sobre como Carolina teve que levar Terra da Favela no dia do lançamento, de como ela houve um enorme preconceito com ela. Gente, foi muito profundo, assim, a nossa leitura conjunta de Carolina.
Depois a gente leu o Cortiço, da Luísa Azevedo, que eu falei bastante já, né, sobre essas questões do naturalismo, e foi aí que eu descobri do como o naturalismo e essas teorias científicas bizarras, tipo o determinismo social, que você é um produto do meio que você vive, do tempo que você vive, da sua raça. Então, assim, se você... até o racismo científico, entre muitas aspas, uma teoria de que os crimes vão ser cometidos por pessoas negras, que tá aí até hoje. E veio dessa época, do século XIX, com os naturalistas, usando embasamentos horríveis, falando que era ciência, mas que não era, tá? Justificando racismo através de teorias científicas que não eram verdadeiras e que voltamos agora. Nossa, a gente se aprofundou tanto nisso e chamei grandes especialistas para falar sobre isso. Depois, falando em especialistas, eu fiz uma parceria com professores de história, amigos meus, para falar sobre o Rio de Janeiro do século XIX, especializados na teoria racial, porque a gente leu Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente se aprofundou muito no Lima Barreto, em sua história, nas suas tretas, e como ele fala dos marginalizados, né, do povo marginalizado, e como que as questões raciais na sua literatura. A gente leu cartas que são muito raras do Lima Barreto. Foi muito legal. E eu levei como embasamento a biografia do Lima, né, feita pela Lilia Schwartz, com documentos que ela conseguiu em primeira mão sobre o Lima. E ainda chamei outros especialistas para falar a respeito. Depois, lemos o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Foi muito completo, porque a gente, por exemplo, descobriu não, né? Eu mostrei para vocês ali o primeiro filme do Alto da Compadecida, que nem é o super famoso dos anos 2000, do Guel Arraes, com o Selton Mello e o Matheus, né? Na verdade... que foi dirigido pelo Ariano Suassuna, com o roteiro do Ariano Suassuna, e que teve, gente, o cenário feito pela mesma pessoa, pela mesma arquiteta do Trianon MASP aqui em São Paulo, do Sesc Pompeia, sabe? Lia Bobardi. E, cara, assim, eu mostrei os mapinhas dela, do cenário, de como funcionaram os desenhos que ela pensou, que tem um elenco bizarro, tipo Regina Duarte, Antônio Fagundes, sabe? Gente, é maravilhoso esse filme. E a gente assistiu junto, né, esse filme, e também chamei depois especialistas em literatura nordestina, em literatura de cordel e em cinema brasileiro para falar sobre os filmes, né, do Ariano Suassuna, inspirados, adaptados das obras do Ariano Suassuna. Depois, Angústia, do Graciliano Ramos, também falamos muito sobre o cinema, falamos muito sobre política, tá? Sobre comunismo, né, os anarquistas em si, sobre a vida do Graciliano Ramos, outros filmes, né, como Cárcere, né, que é um filme inspirado na obra dele. Falamos sobre surrealismo, tivemos uma aulona sobre surrealismo, gente, ou seja, vanguardas europeias, o Grito do Mint, né, que tem super a ver com Angústia. Gente, a gente falou de tanta coisa. Depois a gente falou sobre Dona Flor e seus dois maridos. Falamos com Itamar Vieira Júnior, né? O escritor de Torturado, o livro mais vendido de 2021, que para quem não sabe, ele é super fã e tem uma obra super inspirada em Jorge Amado. Ele também é um grande especialista em Jorge. Depois chamamos a Thalita Coelho, que é especialista, doutora em Jorge Amado. Chamamos também especialistas em cinema para falar sobre todas as adaptações em cinema e em TV, né? Todas as adaptações televisivas, que é o autor mais adaptado da história brasileira, né? E tem falamos muito sobre política, sobre o comunismo, porque Jorge Amado era comunista. Depois falamos, lemos junto Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, a Dama do Terror brasileiro. Também foi muito legal, a gente falou muito sobre formato de literatura, usamos muitas entrevistas da Lígia Fagundes Telles, que está viva até hoje. Falamos de Poe, de Edgar Allan Poe, que tem uns contos bem parecidos ali com ele. Depois, Memórias de um Sargento de Milícias. Não, perdão.
Depois, a falência da Júlia Lopes de Almeida, a dama do realismo brasileiro, que poucas pessoas conhecem. Estamos aí num processo de redescoberta de Júlia. E foi muito legal porque a gente falou sobre muitas curiosidades do Rio de Janeiro da época. A Júlia aí, que foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras e nunca conseguiu entrar. Quem entrou foi o seu marido, como uma justificativa ali, porque só homens podiam entrar. Falamos sobre a sociedade carioca do século XX e as grandes mansões que existiam. João do Rio, falamos também sobre João do Rio, o cronista brasileiro mais famoso, né? E a falência sendo o livro mais lido da época e que hoje a gente esquece. E ela, que era amiga do Olavo Bilac, que era amiga do Machado de Assis, era amiga de várias pessoas da época que a gente conhece muito bem, e ela não, né? Falamos sobre feminismo também. E por último, lemos Memórias de um Sargento de Milícias, da do Manuel Antônio de Almeida, que é aí um livro da época do romantismo, mas traz o nosso primeiro malandro da literatura. Então a gente estudou muito sobre a sociedade, né? Principalmente a galera carioca na época do Império, né? Tanto do primeiro, do segundo, quanto do terceiro, né? Dom Pedro I, segundo e terceiro. Sendo que o livro se passa na época que o Dom João vem aqui pro Brasil. Então a gente falou muito dessa época, estudamos profundamente a história brasileira. Enfim, temos as apostilas aí disponíveis para vocês. Se vocês quiserem ter acesso a elas além dos prints que eu mostro, é só entrar no Catarse, catarse.me/valer um livro. Todas as lives estão disponíveis aqui para vocês, inclusive vocês podem acessá-las sempre com o encurtador bit.ly/ continua no final, né? Lendo, e aí o primeiro nome do autor. Então, bit.ly/ lendo Clarice, bit.ly/ lendo Machado. Nossos próximos livros serão A Sucessora, da Carolina Nabuco, Paixão Pagu, a autobiografia da Pagu, da Patrícia Galvão, e depois Iracema, do José de Alencar. Eu vou fazer um vídeo só sobre essas nossas 3 próximas leituras, mas já dá pra gente ficar aí juntinho, esperto. Espero que vocês tenham gostado desse compilado do que a gente leu nos últimos meses. E tô ansiosa. Me digam aí embaixo se vocês gostam. A gente tem um grupinho no Telegram que também é gratuito. Vocês podem entrar para falar comigo todos os dias, tá bom? t.me/lendo juntos para entrar no grupinho. Beijo e até a próxima. Tchau!